Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido e prezado amigo Paulinho Boa Pessoa, eu tô contando a história de vida. Na verdade, é a minha história, mas onde o foco principal é o meu milagrinho, o meu filho James. Porque eu vi tanta luta, ele bebezinho, o que ele lutou para viver. Gente, o que ele lutou para viver. Foi uma coisa impressionante a luta dele para viver. Foi algo que me deixou comovido, emocionado, e não só a mim, mas eu tenho certeza que a todas as pessoas que estão acompanhando o meu relato, a minha história até aqui. No entanto, o desfecho dessa história, do qual nós nos aproximamos, traz uma surpresa. Uma grande surpresa. E é sobre isso que hoje eu quero tratar com vocês. Na verdade, o James havia se apaixonado. Ele estava amando aquela mulher. Ele estava de joelho. Sabe quando um homem se prostra e fica de joelho diante de uma mulher amada? Foi exatamente o que aconteceu com ele. Ele estava à mercê de todos os desejos e vontades daquela mulher. E é exatamente neste ponto que nós havíamos parado a história, né? Quando ele... Eu tinha a impressão naquele momento de que ele havia se separado. Ele já não suportava mais sofrer nas mãos da mulher amada. Ela chegou a um momento de abusar realmente dos sentimentos dele, espizinhar os sentimentos dele. No entanto, naquele dia uma surpresa. Afinal de contas, ela recomendou que ele preparasse uma roupa especial. Teria que ser uma roupa de gala. Afinal de contas, ele iria participar da festa de 15 anos da irmã dela. Seria uma grande festa. Uma grande festa. Eu, às vezes, me refiro a ela aqui nessa carta como a sujeita. A sujeita. Mas eu quero relatar o que acontece a partir dessa festa, quando eu tenho certeza absoluta que as mudanças mais sérias na vida do meu filho, elas ocorrem a partir daí. Ele estava pronto, tudo preparado para a festa da irmã, da sujeita, da tal noiva.
a festa de 15 anos. Ele iria de terno preto, era traje a rigor, separou roupas, sapatos, tudo ok. Quando eu saí para trabalhar naquele dia 10 de dezembro de 2020, mediquei o meu milagrinho, o James, e saí no horário que eu saía todos os dias. Saí exatamente bem cedinho, o sol nem tinha nascido. 5h30, 5h30 da manhã, era o meu horário de sair de casa. Já na minha ausência, uma vez que eu havia saído, ela ligou para ele. E aí, ela desfez todo o combinado. O convite, ela desfez. Existe essa expressão, Paulinho? Me ajude. Ela o desconvidou. Ele estava pronto, a roupa preparada, o terno, tudo separadinho. Mas ela ligou desconvidando. Ó, não vai dar mais, James, para você vir na festa de 15 anos da minha irmã. Mas como assim? Não estou entendendo. Tá tudo prontinho. Já separei o meu terno, um terno lindo e especial que eu consegui. Inclusive, esse terno já foi passado por uma pessoa especialista no assunto. O sapato é novinho, combinando com o terno. Eu tô pronto. Não estou entendendo essa sua decisão. Por que não dá mais para eu ir? Sabe o que é? É meu ex-namorado. O meu ex-namorado, eu achei que ele não viesse. E ele me comunicou que está vindo para cá. Ué, mas como assim? Então, eu te chamei porque eu tinha certeza que ele não viria, né? Mas eu tinha mandado o convite. Pro teu ex-namorado? Sim, eu tinha mandado ele estar vindo para cá. E ele é uma pessoa extremamente ciumenta. Então eu acho mais prudente que você não venha. Você imagina, Paulinho, boa pessoa, você receber esse tipo de comunicado da mulher que você ama e para uma festa para a qual você está completo e totalmente preparado. Ele ficou muito mal. Imediatamente, ele começou a chorar. Isso eu fiquei sabendo depois, mas imediatamente ele começou a chorar. Eu só sei que ele olhava para a tela do celular e chorando, a minha filha me contou depois. Tem um detalhe que eu ainda não mencionei. Quando ele começou a se cortar, a se furar, a tomar um monte de remédios, eu tinha feito um baú de madeira com um cadeado. E ali dentro daquele baú, eu colocava tudo que pudesse ferir o meu James. Tudo aquilo que pudesse ser contundente, cortante, com pontas. Eu fui guardando dentro daquele baú. Era um cuidado a mais que eu tinha para com o meu filho. Inclusive todos os remédios que tinham na minha casa. Eu tinha medo do acúmulo de remédios. Tudo dentro do baú. Mas voltando ao dia 10 de dezembro de 2020. Então eu tinha saído cedo para trabalhar. Mas lá no trabalho eu não estava tendo paz, não. Parecia uma coisa, sabe? Me avisando, sabe coração de mãe que não se engana? Aquele aperto no meu peito tão forte. Uma vontade de chorar sem saber o motivo, a razão, o porquê. Era como se alguma coisa estivesse me avisando que algo triste poderia estar acontecendo. Eu não sabia exatamente o porquê. Ele me ligou, e ele me ligou o dia todo para falar coisas bobas. Mas todas as vezes que o celular tocava, eu atendia. Sempre era ele,
ainda pela manhã, umas 9h30, eu liguei para minha filha e pedi para ela ir lá em casa, ver como ele estava. Assim eu ficaria mais tranquila. Porém, eu trabalhei o dia todo sofrendo aquele dia, chorando e o meu coração de mãe apertado, ouvindo um louvor. Tem um cantor gospel que eu adoro. O nome dele é Samuel Messias. E eu adoro ouvir as músicas dele. Paulinho, eu amo os louvores cantados por ele, sabe? Faz parte da minha vida. Então eu passei o dia trabalhando, ouvindo louvores desse cantor. Quando deu mais ou menos 15h30, 3h30 da tarde, eu tive um pressentimento muito forte com o meu milagrinho, com o meu James. E ali trabalhando, eu tive uma visão. 3h30 da tarde, eu tive exatamente uma visão. E a visão era exatamente assim. Eu via como se ele estivesse correndo na plataforma do trem. Tive uma visão do James na plataforma do trem, numa estação de trem. E de repente, ele corria assim paralelamente ao trem, numa velocidade incrível. Aí naquela velocidade que ele vinha, ele ultrapassava o trem e ele sumia, dando a entender que ele tinha se jogado na frente do trem. O pânico tomou conta de mim. Saí da minha máquina onde eu trabalhava chorando, porque a visão foi uma coisa muito forte, viva. Saí chorando de lá, mas chorando assim, de soluçar. A minha gerente, ela viu que eu estava assustada e mal. Ela veio com uma água com açúcar e eu só chorava. Então eu mandei uma nova mensagem para minha filha. Eu perguntei se ela ainda estava com o meu James e ela disse que precisou voltar para a casa dela. Eu nessa hora entrei em pânico. Então eu mandei mensagem para minha cunhada, que morava na casa da frente, e perguntei se ele estava em casa, se o James estava em casa. Ela disse que sim. Porém, ele estava, parece que se arrumando para sair. Então me desesperei. Saí, lembrei daquela visão que eu tive, a plataforma do trem, a corrida dele junto ao trem, o desaparecimento dele na frente do trem. Eu me desesperei e eu pedi para minha gerente, para ela permitir. Eu tinha pensado em pedir para ela para ir embora. Então, antes disso, eu pedi para minha cunhada, olha, não deixe ele sair não. Diga a ele que eu não autorizo ele sair. Era a única coisa que eu tinha para falar. Por favor, vai na minha casa e diga para o James que ele não pode sair, eu não estou autorizando ele sair, para ele me esperar. Eu me entendo com ele depois. Faz esse favor para mim. Quando eu chegar, eu quero conversar com ele, por favor. Ela deu, a minha cunhada, ela deu o recado para ele. E aí ele me ligou bravo. Ô mãe, a senhora tá louca, mãe? Olha, mãe, se a senhora continuar assim, eu vou ter que denunciar a senhora por cárcere privado. Ele, espirituoso, até brincou no final. Eu pedi desculpas. Ele, porém, disse que eu não podia ser assim. Eu estava com medo de perder um filho que seria para sempre meu. Palavras dele. Paulinho, eu fiquei mais angustiada ainda, porque ele não me respondeu nada de uma maneira contundente, concreta. Fiquei mais angustiado do que eu estava. Então, aí sim, eu que tinha pensado em pedir a liberação para minha gerente, resolvi falar com ela. E ela, vendo o meu desespero, vendo o meu sofrimento, da forma como eu havia chorado, ela me dispensou.
Mas eu só fui chegar na minha casa pertinho de 7 horas da noite, apesar de ter saído mais cedo. Liguei para ele ainda estava bravo comigo, mas eu disse que eu estava comprando lanches. Era uma forma que eu tinha de agradá-lo. James, a mãe está aqui naquela lanchonete que você gosta. É aquele hambúrguer. O que você quer? Escolhe. A mãe pegou um vale. Tô com dinheiro. Pode escolher. Eu quero levar para você um hambúrguer bem gostoso. Ele se acalmou. Escolheu o hambúrguer que ele queria. Vou levar com aquela batatinha frita, com pedacinhos de bacon. Tá? Me espera. Ganhei um pouco mais de tranquilidade. A ideia da lanchonete funcionou. Quando eu cheguei em casa, a casa estava limpinha, tudo em ordem, tudo, cada coisinha no seu lugar. Mas notei que o James estava com um semblante triste e perguntei o que estava acontecendo. Então ele me disse que, além da tal da noiva tê-lo feito de idiota, ela ainda estava mandando fotos da festa, porque àquelas alturas do campeonato a festa já ia começar. E ela começou a enviar as fotos do lugar organizado. Daqui a pouquinho ela começou a mandar fotos dos primeiros convidados chegando. Ele me dava esses detalhes enquanto comíamos do lanche e eu percebia lágrimas nos cantos dos olhos dele. Aí eu te pergunto, né, meu amigo? Cabe aqui essa pergunta: por que essa mulher... por que essa mulher agia assim com ele? Por que ela fez isso com o meu filho? Se ele a amava tanto, cuidava tanto dela, a protegia, a tratava como se rainha ela fosse. Era assim, sabe? Que ela estava jogando o meu James num buraco sem fim. Então, depois do lanche, eu abracei o James, meu filho, e falei para ele: amor, olha, escuta o que a mãe vai te falar. Você passou por tanta coisa na tua vida, James. James, você nasceu com 1 quilo. Você nasceu de 6 meses, com 1 quilo. Os médicos diziam que você iria sucumbir, não passaria daquela noite. No entanto, você desfez tudo que era previsão médica. E está aqui, filho. Está aqui, não é à toa. Você está aqui porque você é vencedor. Pode ter certeza. Você está aqui porque você é um vencedor, porque Deus te quer aqui. Ele ensaiou um sorriso que nem se completou. Chegou a ser meio sorriso. As horas foram passando. Eu fui notando que, na medida em que a festa ia acontecendo, outras fotos eram enviadas. Ele recebia as fotos da festa enviadas pela noiva. Ele mais agitado. Isso tudo 10 de dezembro de 2020. É importante que quem esteja ouvindo, e você, não se esqueça da data. Quando deu 9 horas da noite, eu vendo que ele estava muito agitado, eu pensei comigo: puxa, ao invés de eu dar um comprimido de calmante para ele, hoje eu vou dar 2. Dá 2. Eu vou sair até um pouquinho da medida que eu dou normalmente, porque o médico disse: em dias mais agitados, dê 2. Eu dei os remédios e fiquei observando ele.
A essas alturas eu já tinha que me preparar para ir dormir, porque eu acordava muito cedo, sentada na minha cama. Mas eu não podia dormir. Enquanto ele não dormisse, eu não podia dormir. A cama dele ficava na sala. Então, do meu quarto, eu ficava atenta em toda a movimentação. E mais fotos da festa chegando. E mais fotos. Com certeza, chegou também foto do ex-namorado da outra. Aquilo tudo martirizava o coração dele. Só que o que eu não contava era que eu estava tão cansada. Embora eu tivesse incutido na mente que eu teria que dormir depois, mas eu estava tão cansada que o sono me pegou antes. Foi o que aconteceu, eu estava tão cansada que eu peguei no sono. E o sono, quando me pegou, me derrubou, sabe? Eu peguei pesado no sono. Teve um momento que eu despertei e vi que as luzes estavam acesas. Levantei assustada da cama. Fui na cama dele, na sala. Meu Deus, ele não tá na cama dele na sala. Olhei no relógio, 3 horas da madrugada. Fiquei desesperada. Onde ele está? Será que ele saiu 3 horas da madrugada? Desesperado, eu corri no baú. E tudo no baú estava lá, inclusive a chave do portão de casa, porque eu trancava também a casa com o portão. A chave do portão também estava em casa. Bom, mas como ele saiu? Se ele saiu, ele teve que pular o muro. Será que fez isso? Então eu fui ver o último WhatsApp dele para mim. Marcava 23h53. Eu comecei a ligar. Falei, vou ligar para ele, porque ele não pode ter sumido assim, saído assim. Eu vou ligar para ele, com certeza. Ele está com o telefone, ele vai me atender e ele vai me explicar. Liguei. Só que o silêncio da madrugada, 3 da manhã, você escuta tudo. E no silêncio da madrugada, eu escutei o telefone dele tocando. Isso. O toque de um telefone celular. Exatamente assim. O toque parecia meio abafado, mas não estava longe, porque eu estava ouvindo. Eu fui seguindo aquele som do toque do telefone celular. Eu fui seguindo aquele som. Eu fui seguindo aquele som. Seguindo. Na medida que eu ia caminhando para a cozinha, o som ia ficando mais forte. E eu tocando, eu ligando. Quintal. Ele está no quintal de casa. Está no quintal. O telefone tocando. Quando eu abri a porta da cozinha, eu respirei aliviada. Graças a Deus. É ele. Eu respirei aliviada. Ele estava ali. Às vezes ele tinha esse costume. Ele ia para o fundo do quintal, se sentava numa pedrona gigante que tinha bem ali no quintal para falar o telefone. Então eu pensei, ele deve ter perdido o sono e devido aos remédios que eu dei para ele, eu achei que deu efeito rebote que o médico fala. Pensei que ele fosse dormir logo, ao contrário, deu efeito rebote. E aí, ele estava de pé.
Ele estava de pé no quintal. Eu o via pelas costas. O telefone dele tinha tocado, estava com ele. Vai ver que ele não me atendeu, porque ele sabia que era eu. Eu parei de ligar. Eu deixei o meu telefone numa mesinha lá de fora. E aí eu fui caminhando na direção dele, que estava de pé. Eu ia abraçá-lo para colocá-lo na cama. Coisa de mãe, coisa que só mãe faz. 3 da manhã, eu lá fora no quintal. Meu terreno é grande. Eu moro quase numa chacrinha. Eu fui chegando perto dele, ele de pé. Eu estava bem perto agora. E quando eu estava bem perto, eu comecei a falar: Ô filho, você tá louco, é? Ó o que você faz comigo. Amanhã eu vou ter que acordar às 5:30 da manhã. São 3 horas da madrugada, filho. Vamos dormir. Vamos dormir. Ele não me respondeu. Foi quando eu pensei em abraçá-lo por trás. E estava bem próxima. Ele de pé, de costas para mim. Foi quando eu toquei a mão dele. Meu Deus! Meu Deus! Quando eu toquei a mão dele, eu senti a mão dele gelada. Endurecida. Sabe quando você toca um corpo durante a vida desse corpo inteiro e você dá aquele toque, mas não sente mais a vida presente? Naquele toque, naquela mão gelada, eu não sentia mais a vida nele. James! James, o que foi? E quando eu olhei para cima, ele estava dependurado. Não é possível que você fez isso. Não é possível que você fez isso. Eu segurava ele no colo. Os pés, agora que eu notei, devido ao escuro, os pés estavam fora do chão. Eu pegava ele no colo. Eu me desesperei, eu gritei por socorro, socorro, socorro. Naquela luta de tocá-lo, o rosto dele tocou o meu. E eu senti o frio da morte no seu rosto. O rosto dele era uma pedra de gelo. E eu repetia: meu Deus, não permita. Minhas pernas bambearam, perderam as forças. Fui me arrastando do meu quintal até a casa da frente. Chamei a pessoa da casa da frente, meu vizinho. A minha cunhada, eu chamava quem pudesse ouvir. Me atenderam. Eu disse a cena que eu havia vivido.
Eles, sem acreditar no que eu falava, eles não acreditavam no que eu falava. Eles corriam até lá, conferiam e voltavam, tão desesperados quanto eu. A polícia comunicada. Minutos depois, várias viaturas de polícia no portão, carro de bombeiros. Me identifiquei. Não tinha mais nada que ser feito. Mais nada para ser feito. Eu olhava para o céu e gritava: Deus! Deus, por quê? Onde o Senhor estava hoje, Deus? Que o Senhor não impediu que isso acontecesse. Eu olhava para o rosto dele e dizia: filho, pelo amor de Deus, não me deixe, por favor. Tanto que você lutou pela vida, tanto que eu lutei ao teu lado. Então os policiais me tiraram de perto dele. E eu tinha que entender que meu James tinha ido embora para sempre. Mas como aceitar? Como aceitar que uma pessoa que nasceu com 1 quilo, que lutou pela vida, que passou 45 dias numa UTI neonatal, se acabasse daquele jeito? Na minha mente passava um filme, e aliás esse filme passa todos os dias, desde o nascimento dele até aquele fatídico dia. Eu vivo isso diariamente, todos os dias. Faz 2 anos. Sim, no domingo, dia 11 de dezembro de 2022, 2 anos se completaram. Outro detalhe. Antes de fazer o que ele fez, ele ligou para todos da igreja dele, pedindo ajuda. E todos responderam assim: calma, depois a gente vê isso. Depois a gente vê isso. Calma, James, não é hora. Isso não é hora. Todos se dizem cristãos. Será que é isso que é ser cristão? Calma, James, não é hora. Amanhã a gente vê, tá? Tudo isso eu só descobri quase 20 dias depois da sua partida, quando desbloqueei o celular dele. Eu até pensei em mandar uma carta antes para você. Sabe, Paulinho, boa pessoa, mas eu só consegui escrever agora. Ainda, tudo é muito doloroso. Eu vivo sob tratamento com psicóloga, psiquiatra, terapeuta, medicações. E com a ajuda de grupos de apoio às mães, tem um grupo de mães de suicidas, um grupo de apoio. Eu faço parte desse grupo hoje. Meu Deus, como é difícil sobreviver depois de uma tragédia como essa. Sinto-me como se tivessem arrancado meus braços, minhas pernas. Me jogaram em alto mar, sem braços e sem pernas. E aí ordenaram: vê se você sobrevive. Como? Em alto mar, sem braços e sem pernas. Me perdoe, meu amigo, mas é assim que eu me sinto. Eu sei que você não tem o hábito de ligar para as pessoas que lhe mandam as cartas. Mas, se possível, eu queria que você me ligasse, porque eu queria fazer, apesar de tudo isso, um agradecimento especial. Tenho uma família que eu gostaria muito de agradecer. Pessoas que eu gostaria de agradecer.
Paulinho, boa pessoa, eu admiro muito o teu trabalho. Quero que você esteja na santa paz de Jesus. Envio-lhe algumas fotos dele. A última, inclusive, foi no dia da partida dele. Porque ele provou lá o terno com o qual ele iria à festa de 15 anos e ele fez uma foto com o terno. No dia da partida dele. E eu gostaria que você me ligasse, se for possível, porque eu escrevi tanta coisa. Me perdoa se me alonguei. Ela está na linha? Meu nome é Léa. Ela está na linha, Léa? Deixa eu falar. Eu vou. Ô, Léa, é muito tocante tudo que você colocou, Léa. É muito tocante. Sabe, eu quando li a sua carta, Léa, eu li com uma expectativa da vitória sempre, porque o que ele lutou pela vida bebezinho, nasceu com 1 quilo, você ali do lado dele, lutando. Quando ele obtém aquela vitória, eu tinha certeza que seria um menino de uma vida de muitas vitórias e alegrias. Que pena, né, Léa? Muita pena. Dói, né, Léa? Dói demais. Demais. Eu me tornei um corpo sem vida. Um corpo sem vida. Você falou que quer fazer um agradecimento especial. É a família Abade, né? Você tem um carinho muito grande por essa gente, né? Sim. Essa família foi assim, uma bênção na minha vida. Família Abade, uma bênção. Te ajudaram bastante, né? Nossa, demais. Os membros da família te ajudaram bastante. Te deram muita força. Eu não quero de jeito nenhum que você, nesse momento, faça nenhum tipo de acusação, porque isso não é de você, você é cristã. Você continua na igreja ou não? Sim. Continua na igreja. Quer dizer que, apesar disso, você mantém a tua fé, graças a Deus. Sim, sim. Mantém a sua fé. Ficaram ressentimentos, Léa? Muitos, Paulinho. Eu, inclusive, vou participar de um encontro com Deus, que é um retiro, sabe? Uhum. Por 3 dias, para tentar liberar o perdão e perdoar essas pessoas. Seria muito interessante você atingir esse ponto, esse nível, né? Para que é o você, que eu mais quero. Porque você, quando você libera esse perdão, você se liberta, né, Léa? Sim. Você se liberta. Seus outros filhos, como estão? Olha, Paulinho, mexeu com a vida de todo mundo. Não é para menos. Né? Bagunçou não só com meus filhos, mas das minhas irmãs, da minha mãezinha. Você tem a tua mãe? As pessoas mais próximas, sabe? Então a gente está tentando continuar. Está bem difícil. Mas você vai conseguir. Achei interessante esse grupo do qual você participa hoje, é um grupo de apoio, né, de mães, de pessoas que acabaram fazendo o que fez o James, né? Sim, são 4 grupos. 4 grupos. Você participa deles todos? Sim, tem reuniões, tem apoio emocional e tem troca de experiência também, né? Ô, minha amiga, uma coisa, todo mundo que está ouvindo a tua história, a tua carta, concorda comigo. Que mãe maravilhosa você é. Que mãe estupenda você é. Que guerreira. Sua luta, não só com o James, estou falando dos demais filhos, mas especialmente com o James, que foi o foco da carta. Olha, eu vou dizer uma coisa, você
Eu não sei se isso te serve de consolo, mas eu vou te dizer, você fez a tua parte, sabe, Léa? Você fez tudo que estava ao teu alcance e você saiu disso, você fez muito mais. Então não se sinta assim, minha amiga. Porque a sua parte você fez, e você fez com fé, com amor, com esperança, com alegria. Batalhar. Queria ter feito mais, Paulinho. Não, eu não vejo isso. Eu não Queria vejo. meu filho aqui. Minha amiga, eu sei que é difícil, né, a gente conversar com você nesse momento, nesse instante, mas você não sabe, você não imagina o número de pessoas que estão mandando opiniões para você. Se você depois quiser interagir com essas pessoas, conversar com elas, viu, minha companheira? Mas eu tenho certeza absoluta que não haverá uma entre tantas que vai discordar de mim, que você fez a tua parte, que você fez tudo o que podia. Eu ia te mandar a história dele, do nascimento, da vitória, sabe? E a minha vida sempre corrida, eu sempre fui pai e mãe, e eu não consegui. Aí agora, 2 anos depois da partida dele, eu te mando a carta dele. É um testemunho também. É um testemunho. Mas eu te mando a carta dele com esse desfecho tão trágico. É um testemunho, sem dúvida. Eu vou colocar aqui algumas opiniões que estão chegando. Eu posso colocar? Sim, sim. Deixa eu ver aqui, opiniões que estão chegando para você. Deixa eu ver o que o pessoal está falando. Não querendo julgar, né? Mas eu, por ter esse caso na família, né? Pessoas que têm problemas psiquiátricos, creio que esse rapaz também teria. Então eu acho que a gente deve ter medo, não de quem ele se aproxima, e sim de quem se aproxima deles. Porque pode mudar a cabecinha dele. Ouvi isso há muito tempo do psiquiatra. Então eu acredito que tudo foi motivado por essa ação que essa sujeita provocou. Preparou ele tanto para a festa e no final jogou um balde de água fria. Lamentável. Você concorda com ela? Concordo plenamente, porque o meu filho tinha um coração muito bom. Eu costumava dizer, Paulinho, que ele era influenciável. Porque, Paulinho, como ele ajudava as pessoas, como ele se dedicava. E essa menina, ela aproveitou disso. Por isso que para mim é difícil perdoar, entendeu? Eu preciso perdoar. Preciso. Eu acredito que Deus vai me ajudar a perdoar. Agora, mas é difícil. Agora, se ela tiver um mínimo de consciência, ela deve estar sofrendo muito, né? Não tá, Paulinho. Não? Infelizmente não tá. Não, é? Paulinho, infelizmente eu tenho pessoas próximas de mim que tem ela nas redes sociais, que conversa com ela. A vida dela seguiu normalmente. O meu filho, ela nem lembra que existe. Ela casou, depois dele, em 2 anos, ela conseguiu noivar 3 vezes. Na terceira vez que ela noivou, ela casou, ela tem uma bebê, ela tá feliz, feliz, feliz. Ela diz que tá vivendo o melhor momento da vida dela. Então, e o pior... Então, me desculpa, mas ela tem algum problema mental também, não é possível? Eu acho que ela é uma psicopata. Ah, não tenho dúvida disso. Olha, Paulinho, ela no dia que fez 2 anos do falecimento do meu filho, ela comemorou com o marido 2 anos e 2 meses juntos. Ou seja, ela estava com os dois. Ô, minha amiga, tem mais gente querendo falar com você aqui. Bom dia, Paulinho. Eu sou Tereza, moro aqui em São Mateus. E quanto a essa senhora, Paulinho, eu sei que é muito triste, é muito dolorido. Para uma mãe, né? É muito triste. Mas, Paulinho, ela tem que saber que ele não morreu nem antes e nem depois da hora. Chegou a hora dele e ele foi. Deus chamou porque ele
chegou a hora dele. Meu marido também morreu, ele se enforcou, Paulinho, é difícil, foi difícil para minha sogra, mas a gente tem que levar a vida, né, Paulinho? E ela fez o que teve no alcance dela. Não foi que ela não cuidou, ela cuidou muito bem para ela não ficar com isso na cabeça. E quanto às pessoas que ele pediu ajuda e não deram ajuda, a gente tem que saber que a gente tem que dar o prato de comida para as pessoas na hora que elas estão com fome. Se ele pediu aquela hora, porque é aquela hora que ele estava querendo, né? E se não foi ajudado, mas não faz mal. Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que fala. Bom dia. Concorda com ela, minha amiga? Concordo. Ela estava Eu falando, concordo. ela estava falando com relação às pessoas que ele pediu ajuda na igreja, né? Sim. E você disse que as pessoas adiaram, quer dizer, depois eu vejo, depois a gente conversa. E era naquela hora, né? Era naquele momento. E ele não queria outras pessoas. Ele queria aquelas lá, sabe, Paulinho? Porque eu estava aqui. Antes de dormir, eu falei, deita aqui com a mãe, você quer dormir aqui com a mãe? Ele falou que não. Ele queria aquelas pessoas. Se ele pede a tua ajuda, né? O namoro. Mas, entendi. Ele queria a ajuda de pessoas que incentivavam ele com a moça. Entendi. Isso. Por isso que ele te evitou, porque se ele conversa com você, né? Você... Não, mas naquele dia eu tava tão mal que eu só queria dar um abraço nele e deixar ele quietinho ali, sabe? Entendi. Olha, mais gente mandou aqui mensagem. Não para de chegar mensagem para você. É uma coisa... Eu imagino. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Eliel. Que tristeza, né? Eu estava imaginando no final dessa carta o que ia acontecer. Infelizmente, né? Que pessoas maldosas, mas ela vai ter o troco dela. Agora que ela já tem filho, né? A gente não deseja o mal, mas ela vai ter o troco dela. Minha companheira, você é uma mulher de fé. Você é uma cristã. Eu tenho certeza que... Olha, eu vou dizer uma coisa, Léa, no teu coração não cabe maldade, não. Não cabe Pior que maldade. não. Não cabe. Você não vai desejar o mal a ninguém. Não deve, porque é como todo cristão faz, né? Vamos entregar nas mãos de Deus, não é minha companheira? Tá entregue nas mãos de Deus, Paulinho. Eu falei pra Deus que a única coisa que eu quero é justiça. Mas a justiça quem faz é Ele, não é eu que determino como tem que ser. Eu tenho que perdoar, preciso perdoar. Perdoar, é isso mesmo. Olha, você sabe que no nosso canal no YouTube, você tem lido os comentários no canal no YouTube? Paulinho, eu estava tão emocionada ontem que eu deixei para ver na última parte da carta hoje. Uhum. E eu ouvi, coloquei numa caixinha Bluetooth para ouvir com a minha filha aqui. E então, hoje eu vou responder cada um. Não tem nenhuma obrigatoriedade nisso, mas... Não, eu sei, mas é um carinho, sabe? É que se de repente alguém pode querer te ajudar de alguma forma, sabe? Te indicar um caminho, que você vai precisar dessas pessoas boas mesmo de coração, boas de verdade, tá? Eu acredito. Eu agradeço demais a confiança. O que você escreveu, eu falei aqui pro Ricardo Leal, eu comentei ontem aqui no rádio com as ouvintes. Você escreveu uma carta, a tua carta é uma carta livro. Você falou, eu não podia pular nenhum detalhe, porque tudo que você colocou é importante. E olha que o que eu escrevi foi um resumo. Eu imagino, mas você colocou a tua emoção no papel. Te fez bem isso? Fez. Escrever te fez. Inclusive eu vou escrever um livro. O meu psicólogo, o meu terapeuta me incentivou a escrever um livro. Eu te incentivo também. Se você escrever, eu quero, através do rádio, através do YouTube, divulgar com muito carinho, porque eu te incentivo também, minha companheira. Se isso te faz bem, porque às vezes desabafar escrevendo é um tratamento, é uma terapia. Quanta gente que me escreve diz isso, sabia? E outra, eu não posso deixar o James cair no esquecimento. E eu não posso deixar que outras mães passem por tudo que eu estou passando. As fotos... Isso serve de um alerta. As fotos que você mandou para mim, eu preferi não publicar, porque ficaram comigo. Aliás, eu recebo fotos de muitas cartas que eu recebo e eu não publico, porque eu acho que isso é muito pessoal, né?
eu preferi guardar comigo, tá bom? Não, eu te mandei, Paulinho, e você decidiria o que fazer. Eu te mandei para você ver como ele era, Bonito. como ele ficou. Bonito, que rapaz. Você sabe que da minha casa todo mundo conhece o teu filho, né? E ele é um Sério? rapaz muito bonito. Eu digo assim, conhece porque eu mostrei as fotos, né? Ah, sim, Lá sim. na minha casa. Que rapaz bonito, que rapaz bonito. E que idade ele tinha quando aconteceu tudo agora? Ele tinha acabado de completar 20 anos em novembro. Muito novo, muito novo. E sabe o que é pior, Paulinho? No dia que eu fui registrar o óbito dele, foi exatamente 20 anos depois do nascimento dele. No dia do óbito que você foi fazer registro. Porque como ele ficou internado, né, na UTI, então eu não saía, eu ficava lá, eu tava nem querendo saber de cartório. Eu queria ficar lá com ele. Então eu fui passando os dias, e eu só fui registrar ele em dezembro, 11 de dezembro. E foi justamente, 20 anos depois do nascimento, que eu registrei o nascimento, eu registrei o óbito. Ô, Léa, Oi, meu amigo. eu me sinto tão pequeno nessa hora, diante da tua grandeza de mulher, a tua grandeza de cristã. Você é uma mulher de muita fé. Que Jesus olhe por você. Que Jesus te mostre o caminho, porque Ele é luz, Ele é amor. Ele vai te acolher, para que você tenha compreensão, entendimento, de que a vida da gente é assim mesmo. E você vai ter esse encontro, do qual eu nem sabia, você divulgou hoje, na busca. Até o encontro que você vai fazer é com o objetivo de buscar o perdão, que talvez você ainda não conseguiu digerir, né? Porque é difícil. A gente não pode esquecer que você é humana. Você é humana, tá difícil, é lógico. Mas você falou, Paulinho, eu vou participar de um encontro para buscar esse perdão. Isso prova quem você é. Isso mostra quem você é. Que Deus lhe dê muita força, tá bom, Léa? Amém, Paulinho.